Capítulo 2. Defendendo os decretos do rei. Integrantes da realeza têm um poderoso senso de justiça nas profundezas de suas almas que os obriga à ação quando eles se deparam com a injustiça. Heróis da justiça. Temos visto como Deus nos chamou para a glória e como a verdadeira humildade e a honra são atributos essenciais para carregarmos essa glória corretamente. Humildade e honra são sustentadas ao se compreender e manter um coração de amor aliançado com Deus e uns aos outros. Bill Johnson diz: você pode dizer o que uma pessoa ama pelo que ela odeia. Deus ama seus filhos, ele tem ciúmes deles e odeia qualquer coisa que viole o amor. Ele chama isso de injustiça. À medida que crescemos em seu coração pelos outros e pelo mundo, começamos como realeza a desenvolver um ódio pela injustiça e uma ação profundamente enraizada para vê-la desfeita. Vamos olhar para a necessidade de fazer justiça em alguns dos personagens que estudamos neste livro. Se você lembra, Moisés sempre soube que era um hebreu, mas cresceu como um príncipe na casa de Faraó. Ele foi criado em um ambiente onde o contraste entre a sua situação e a de seu povo era escancarado. Um dia, ele vê 2 de seus irmãos sendo maltratados por um egípcio e toma medidas. Veja Êxodo 11:12. O que levou Moisés a defender seus irmãos? Porque ele simplesmente não foi curtir no palácio e assistir filmes. Porque as pessoas que estão com a vida feita deixam sua zona de conforto para se levantarem por alguma pobre alma que está sendo abusada? A maioria das pessoas sabe a diferença entre o certo e o errado. Contudo, os integrantes da realeza têm um poderoso senso de justiça nas profundezas de suas almas que os leva a agir quando veem algo errado. Da mesma maneira que Moisés não podia deixar de fazer alguma coisa quando viu seus irmãos sendo maltratados, os filhos e as filhas do rei são impelidos a corrigirem a injustiça, destruírem o mal e verem a justiça prevalecer no mundo. Podemos ver como esse senso de justiça move a realeza à ação em Atos 17, quando o apóstolo Paulo chega a Atenas. Inicialmente, seu propósito lá era sair para espairecer e esperar por Silas e Timóteo, mas quando viu que a cidade estava adorando falsos deuses, ele ficou perturbado. O versículo 16 diz que seu espírito ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ele começou a ensinar na praça principal e conseguiu atenção suficiente para que as pessoas o levassem para pregar no Areópago, onde todos os principais professores e filósofos do momento discursavam. Sua busca pela justiça acabou lhe rendendo uma plataforma para contar a toda a cidade sobre Jesus. Enquanto Paulo foi provocado pelo que viu acontecendo em Atenas, Gideão era um homem que foi provocado por aquilo que não estava acontecendo em Israel. Antes de nos encontrarmos com Gideão em Juízes 6, deixe-me descrever o cenário histórico. Os midianitas, os amalequitas e os exércitos do Oriente estavam oprimindo seu país. O Senhor já tinha enviado um profeta para lembrar os israelitas de sua história com o Deus do céu, e como ele os libertou da opressão egípcia usando sinais e maravilhas poderosas. Infelizmente, nenhum tipo de livramento havia chegado a Israel ainda. Como resultado, encontramos Gideão se escondendo em um lagar, tentando salvar a safra de trigo do inimigo, que veio no momento da colheita para destruir os campos. Um anjo do Senhor veio a ele com esta grande proclamação: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A resposta de Gideão foi impressionante. Ele disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. JZ 6:13. Gideão estava cansado de se esconder no lagar para malhar o trigo. Você já esteve doente e cansado de estar doente e cansado? Ele tinha ouvido o lembrete do profeta sobre tudo o que Israel tinha visto Deus fazer, e ele queria saber por que havia um abismo tão grande entre as obras milagrosas do passado e a absoluta impotência de Israel para mudar suas circunstâncias atuais. Como nós, ele queria saber por que havia tal distância entre o que a Bíblia diz que deve ser e o que ele estava realmente presenciando. A realeza não pode viver com essa incongruência em seus corações. Há uma paixão em nossas almas que nos leva a nos levantar e confrontar a injustiça do nosso dia. Essa paixão estava fervendo sob a superfície da alma de Gideão, esperando por uma oportunidade e um encorajamento da parte do Senhor para agir. É ótimo estar no palácio e desfrutar de todos os benefícios de ser o filho do rei, mas quanto mais começamos a andar em nossa identidade real, mais vamos encontrar algo crescendo em nós quando somos expostos à injustiça. Para muitos de nós, a necessidade de justiça foi reprimida por falsas crenças que abraçamos no meio de injustiças não resolvidas que presenciamos. Mas, à medida que nos deparamos com a fidelidade de Deus em nossas próprias vidas, vamos nos perceber sendo provocados a agir.
Vimos a identidade real do rei Saul emergindo através da exposição à injustiça no livro de 1 Samuel. Saul foi ungido rei de Israel, mas, logo após sua cerimônia de unção, em vez de liderar Israel, ele voltou para o que lhe era familiar e foi trabalhar em sua fazenda. Afinal, ele cresceu como um mendigo e não como um príncipe. Ele não sabia como era governar. Israel nunca tinha tido um rei, por isso não havia modelos para guiá-lo em sua nova posição. Não muito tempo se passou até que ele ouvisse a palavra das autoridades da cidade de Jabes-Gileade falando sobre como eles estavam para perder seus olhos direitos para os amonitas a fim de fazer um tratado de paz com eles. Vejam SM 11:1-5. Ponto que o profeta Samuel começou na vida de Saul a ungí-lo rei de repente se tornou realidade quando ele se deparou com a injustiça. Eis o relato bíblico sobre o que aconteceu. Então, Naás, o amonita, subiu e acampou contra Jabes-Gileade, e todos os homens de Jabes disseram a Naás: faz um pacto conosco, e nós te serviremos. E Naás, o amonita, respondeu-lhes: com esta condição farei um pacto convosco, que eu possa arrancar todos os vossos olhos direitos, e lançar isto como um vexame sobre todo Israel. E os anciãos de Jabes lhe disseram: dá-nos trégua de 7 dias, para que possamos enviar mensageiros para todos os termos de Israel. E, então, se não houver homem que nos salve, viremos a ti. Então, vieram os mensageiros a Gibeá de Saul, e contaram as notícias aos ouvidos do povo, e todo o povo ergueu a voz, e chorou. E, eis que Saul vinha do campo atrás do rebanho, e Saul disse: o que aflige o povo, que eles pranteiam? E lhe contaram as notícias sobre os homens de Jabes. E o Espírito de Deus veio sobre Saul quando ele ouviu aquelas notícias, e a sua ira se acendeu sobremaneira. E ele tomou uma junta de bois, e a cortou em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: quem quer que não vier após Saul e após Samuel, assim será feito aos seus bois. E o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles saíram em um acordo. SM 11:1-7. Muitos no corpo de Cristo estão no mesmo estado que Saul se encontrava antes de se deparar com a injustiça. Temos sido ungidos como reis e sacerdotes, temos sido comissionados a discipular as nações e temos sido equipados com a sabedoria, poder e autoridade do próprio Deus. Ainda assim, de alguma forma nós nos encontramos seguindo alguns bois estúpidos ao redor da fazenda, voltando aos nossos velhos hábitos e focando-nos na sobrevivência, quando fomos chamados para liderar e influenciar as pessoas para o reino. No entanto, a injustiça tem uma maneira de trazer para fora o chamado real em nossas vidas. Podemos sempre dizer no quanto da nossa identidade principesca estamos verdadeiramente andando por nossa resposta à injustiça, ou nosso espírito se comove em nós, dirigindo-nos a agir, ou corremos para nos esconder. Uma justiça de restauração. É a coisa mais natural do mundo que a família real de Deus, nós, se preocupe com a justiça. O salmista escreveu: justiça e juízo são a habitação do seu trono. SL 97:2b. Aqueles que vivem com seu trono em seus corações são movidos a trazer retidão e justiça em todas as situações. Nosso irmão mais velho, Jesus, veio à terra para lidar com o pecado, a raiz da injustiça, de uma vez por todas na cruz. Ele foi um modelo para nós do que trazer justiça é. Curiosamente, ele não saiu por aí punindo as pessoas por seus pecados. Muitas pessoas pensam que justiça se parece com pessoas recebendo o castigo que merecem. Esse é apenas um lado da justiça, e é importante perceber que esse lado já foi tratado. O próprio Jesus cumpriu essa exigência da justiça levando sobre si a penalidade por nossos pecados na cruz. Ele levou o que merecíamos, e por meio da fé, temos acesso à vida que ele merecia. Jesus descreveu a justiça que veio trazer em Lucas 4:18-19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. A justiça de Jesus é uma justiça de restauração. Ele dá de volta às pessoas aquilo que o pecado tomou delas. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ele não está falando apenas sobre quando os nossos corpos param de funcionar e são colocados no chão. A morte é a condição espiritual de estar separado de Deus e a morte do corpo é o resultado dessa separação. A Bíblia nos diz que já estamos mortos no pecado quando nascemos neste mundo. Essa morte está em ação em nós e em torno de nós durante toda a nossa vida na Terra. Ela não só afeta o nosso último fim, mas toda a nossa qualidade de vida no planeta. O pecado causa todos os tipos de problemas para nós em todas as áreas da nossa vida. Ele afeta a nossa saúde, os nossos relacionamentos e as nossas finanças,
mentes e emoções. O que é surpreendente é que a morte de Jesus não apenas torna possível nossa ida ao céu quando morrermos, mas também possibilita que vivamos com todos os benefícios de um relacionamento restaurado com nosso Pai agora mesmo. Ele possibilitou que todos os efeitos do pecado em nossas vidas fossem revertidos. Porque Ele tomou o castigo do nosso pecado, não temos que viver com a doença, a pobreza, os relacionamentos destruídos, a dor emocional ou o tormento mental. Tudo isso foi coberto e tornado inoperante pelo sangue de Jesus. Estamos em parceria com Deus para trazer justiça à terra. Ela reverte cada efeito do pecado e da morte na vida das pessoas, pois ela é a justiça da restauração. Como Paulo, estamos restaurando o conhecimento do único Deus verdadeiro. Como Gideão, estamos restaurando os sinais sobrenaturais de Deus. Estamos restaurando a saúde dos organismos, almas e espíritos das pessoas. Estamos restaurando relacionamentos e famílias. Estamos restaurando a prosperidade financeira. Estamos restaurando a moralidade no governo. Estamos restaurando a santidade nas artes. Estamos restaurando a terra e muito mais. Ainda não vimos todos os efeitos da reversão do pecado no mundo ao nosso redor, porque o poder da cruz é acessado apenas por meio da fé. A fé vê a obra consumada da cruz na eternidade e luta para vê-la liberada na história. Temos que lutar por isso, porque há resistência. Essa resistência vem do fato de que, como 2 Coríntios 4:3-4 diz, nosso evangelho está escondido, para aqueles que estão perdidos. O Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Temos um inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Ele trabalha por meio do engano, e aqueles que acreditam em suas mentiras dão poder a ele e ao seu reino de trevas para manter o pecado e a morte em suas vidas. A verdade é que Cristo derrotou e desarmou o inimigo de uma vez por todas na cruz. Veja CL 2:15. Deus o condenou como culpado e entregou a autoridade que ele havia usurpado de Adão a Jesus Cristo, o segundo Adão. O nosso trabalho como pequenos cristos é como de representantes que fazem cumprir esse julgamento em todas as situações com as quais nos deparamos. Deus criou um mundo onde nosso voto conta e onde é necessário nosso consentimento com o que Ele está fazendo para liberar o seu poder no mundo. Ele fez isso para que não violasse o nosso livre-arbítrio e não arruinasse o nosso potencial para amá-lo com todo o nosso coração. Jesus demonstrou o que pode acontecer quando uma pessoa concorda totalmente com a vontade do Pai. Seu ministério não levou o mundo todo a ser evangelizado ou salvo durante a sua vida. Em vez disso, ele equipou um pequeno grupo de discípulos para trazer justiça a qualquer situação em que se encontrasse. Então, através da sua morte, ele tornou esse poder disponível a qualquer um que cresce. Ele o configurou de modo que o conhecimento da glória de Deus só pudesse cobrir a terra à medida que cada crente assumisse, onde quer que estivesse, a responsabilidade que consiste em que ele pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. MQ 6:8. Isaías capítulo 59-61 fala da justiça que Deus trouxe à terra através de Cristo e que ele também deseja estender através do seu corpo. O verdadeiro poder espiritual, infelizmente, grande parte da igreja, quando olha para o mundo, vê o reino do inimigo de uma posição defensiva. Muitos de nós na igreja somos intimidados pelos Golias de nossa época. Os gigantes do crime, da pornografia, da falsa religião e outros males que zombam dos exércitos do Deus vivo. Estamos apenas tentando segurar as pontas até o arrebatamento nos tirar da zona de guerra. Nosso desejo de fazer algo a respeito da injustiça fica enterrado pelo nosso medo. Uma das razões pelas quais que muitos cristãos têm se sentido impotentes diante da injustiça é que lhes falta treinamento na sua identidade e capacidade de travar guerra espiritual. Entretanto, a maneira pela qual o reino de Deus é estabelecido também deve ser compreendida. Jesus disse aos fariseus em Lucas 11:20, mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Quando o reino de Deus vem, ele sempre expulsa o reino das trevas. Como Efésios 6:12 nos lembra, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Isso significa que enquanto nosso governo confronta a injustiça por meio de processos judiciais e travando guerras físicas, a Igreja confronta as raízes da injustiça no mundo espiritual. Quando olhamos para a escuridão de nossas cidades e nação, entendemos que trancar criminosos atrás das grades não vai satisfazer a justiça. A justiça só virá quando o reino de Deus expulsar as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O mundo está esperando para ver o verdadeiro poder espiritual e,
Até que a igreja se erga para demonstrar o poder do reino, eles, o mundo, estarão aprisionados sob o poder das trevas. A igreja deve permitir que Deus nos posicione para confrontos com o reino das trevas, como ele fez quando enviou Elias a Jezabel e Moisés a Faraó. Ambos os homens demonstraram o poder de Deus em Israel de tal maneira que todos foram forçados a reconhecer que o Senhor era o verdadeiro Deus e livraria aqueles fiéis a si. Elias, seguido por SU servo Elisu, viajou por todo o mundo assalando os poderes das trevas e causando estragos nos reinos malignos. Quando Deus mandou fogo no altar de Elias, em um confronto dramático no Monte Carmelo, ele superou 850 falsos profetas de Baal e Azerá. Nenhum desses homens tinha tolerância para com o comportamento destrutivo dos reis maus, mas, ao invés disso, levaram justiça a muitos. Eles ressuscitaram mortos, curaram os doentes, destruíram falsos profetas e viram avivamento se espalhar por suas terras. Eles eram temidos por muitos e respeitados por todos. Eles caminharam em grande pureza e Deus era amigo deles. É tempo do corpo de Cristo se levantar e receber a nossa herança. Devemos nos livrar da complacência e restaurar os antigos marcos da santidade e das demonstrações de grande poder. Não podemos estar satisfeitos com sermões ilustrados, ótima música ou cultos amigáveis. Fomos chamados para ver os poderes das trevas serem destruídos e nossas cidades em ruínas serem restauradas. A maldade continua a crescer em torno de nós, criando raízes nas vidas daqueles que amamos e erodindo a própria fundação do nosso país. O satanismo está se espalhando como um incêndio. Videntes riem na cara da igreja enquanto demonstram o poder do lado negro. O divórcio está destruindo as nossas famílias e a violência os nossos filhos. Câncer e outras doenças temidas tiram a vida de muitas pessoas. No entanto, as palavras do nosso Senhor Jesus ainda ecoam pelos corredores da história. E estes sinais seguirão aos que crerem, fará maiores obras do que estas, porque eu vou para meu Pai. Mac 16:17, Jó 14:12. Durante os dias de Moisés, Deus demonstrou seu poder a Faraó. Faraó contra-atacou fazendo seus feiticeiros duplicarem os milagres de Deus. Em seguida, o Deus do céu, que tem todo o poder, fez milagres extraordinários, de modo que até mesmo os feiticeiros disseram: isso deve ser Deus. Não podemos realizar esses milagres. Eis 8:19 parafraseado. Finalmente, Faraó foi superado pelo poder de Deus e deixou seu povo ir. Faraó é um exemplo metafórico de Satanás, que está sendo forçado a deixar sua fortaleza demoníaca em nossas cidades à medida que Deus demonstra o seu poder ao vivo através de sua igreja. Estamos no meio do maior avivamento da história humana. No entanto, ainda há uma distância entre o que deveria ser e o que vai ser. Essa distância somos nós. O que nós viremos a ser? Somos a ponte entre a história e a sua história. Somos os filhos dos profetas. Os doentes, os endemoniados, os pobres, os cegos, os coxos e os perdidos estão todos esperando para ver o que temos aprendido. Não podemos nos dar ao luxo de decepcioná-los. Empoderamento pessoal. Uma das maneiras de deslocar a escuridão e trazer o reino de Deus é cada um de nós, como seus filhos, usar os dons com que temos sido equipados. Nem sempre percebemos que esses dons não são apenas ferramentas para o fortalecimento do corpo, mas também são as armas para travarmos a guerra. Em dezembro de 1999, o Senhor me levou para um encontro que revelou como o dom profético que Ele tinha me dado tinha poder para lutar. A escravidão absoluta em que o mundo vive foi gravada em meu coração por essa experiência. Isso me convenceu de que ela só vai ser desfeita através da força bruta de Deus sendo demonstrada, como Ele fez através de Moisés e Elias. Fui convidado para falar em uma universidade estadual sobre o assunto cristianismo e o sobrenatural. Um pastor na área, que pastoreia uma igreja próxima ao campus, tinha começado a ensinar uma matéria na universidade para expor os alunos ao poder de Deus. Vários estudantes da nossa própria escola de ministério, bem como alguns dos membros da nossa equipe, foram com a gente naquele dia. O ar estava carregado de emoção enquanto caminhávamos em direção ao campus. No caminho até lá, o pastor descreveu a classe para mim. Haverá 21 alunos na sala. 10 deles são cristãos. 3 deles estão na feitiçaria e o resto deles pertence a religiões que você provavelmente não poderia pronunciar. Foi uma boa coisa que eu não soubesse onde estava me metendo até aquele momento, porque se eu tivesse provavelmente não teria concordado em fazê-lo. Eu não tinha percebido que estava prestes a enfrentar uma classe cheia de estudantes universitários inteligentes, alguns dos quais estavam participando de bruxaria.
Minha experiência de ensino superior consistia em frequentar a Universidade da Vida e me graduar em licenciatura em Brutologia. Eu nunca fui além do ensino médio. O medo começou a encher o meu coração quando chegamos ao campus. Ao passar pela porta de trás, ouvi o Senhor me dizer: "Vou me exibir hoje." Exibir. Eu pensei: isso está na Bíblia? Senhor, é você? Eu perguntei. Antes que pudesse receber uma resposta, eu estava sendo apresentado para a classe. Comecei a falar aos alunos sobre a minha vida e como o Senhor me livrou de um colapso nervoso de 3 anos e meio de duração. Mesmo eu sendo um cristão durante esses 3 anos, eu tremia tanto todo dia que não conseguia levar um copo de água à boca sem usar as 2 mãos. À noite, eu suava de forma tão pesada que a cama ficava completamente encharcada. Kate frequentemente se levantava 2 ou 3 vezes por noite apenas para trocar a nossa roupa de cama. O último ano do meu colapso foi puro inferno. Demônios começaram a me visitar e me atormentavam até que eu ficasse endemoniado. O Senhor finalmente me libertou. Ao que eu contava minha história, os alunos absorviam cada palavra. O líder da Wicca, uma forma de feitiçaria, no campus estava na classe. De repente, o Senhor me deu uma palavra profética para ele. Perguntei-lhe: "Você poderia, por favor, se levantar?" Relutantemente e quase desafiadoramente, ele ficou de pé. Eu continuei: "O Senhor me mostrou que você foi chamado à política. Deus o tem abençoado com a capacidade de compreender as questões políticas. Isso tem estado em seu coração desde que era um menino. Venha à frente e me deixe orar por você." Sentando-se, ele disse: "De jeito nenhum." Meu nível de ansiedade cresceu novamente, mas decidi ficar firme e ir em frente. Falei um pouco mais, e em seguida, o pastor sinalizou para que eu finalizasse. Ao que fiz meu caminho para fora da sala, os alunos se reuniram em torno de mim e começaram a me fazer todos os tipos de perguntas. Uma jovem senhora que estava na parte de trás da sala disse: "Tenho que falar com você." "Você é cristã?" Eu perguntei. "Não." Ela disse: "Mas sei que devo falar com você." Ela abriu caminho através da multidão até a frente da sala. Eu lhe disse: "Sua mãe era uma vidente, não era?" "Sim," ela respondeu. Eu acrescentei: "Você pensa que é uma vidente, mas você foi chamada para ser uma profetisa." "Isso mesmo!" Ela exclamou. "Foi escolhido um espírito maligno para matá-la desde que você nasceu e, de fato, você quase morreu ao nascer." Eu continuei. Ela olhou chocada. "Sim." Ela gritou. "Sim, sim. Isso está exatamente correto. Estive perto de morrer ao nascer e havia um demônio tentando me matar desde que nasci. Ele entrou no meu quarto outra noite e tentou me atropelar. Não posso imaginar com que isso deve ter se parecido, mas me levantei da minha cama e disse: 'O sangue de Jesus me liberta,' e ele foi embora." Evidentemente, a turma tinha acabado de estudar o poder do sangue de Jesus naquela mesma semana. Por alguma razão, mesmo ela não sendo uma cristã, o demônio a deixará. O pastor viu que outra turma estava tentando entrar na sala, então disse: "Vamos lá, temos que sair daqui." Eu disse para a menina: "Gostaria de ser livre desse espírito maligno?" "Sim," ela respondeu. Enquanto estávamos andando para fora da sala, tomei suas mãos pretendendo orar por ela. Eu disse: "Em nome de..." Mas antes que pudesse dizer Jesus, ela caiu no chão, bem na frente da porta em uma completa manifestação demoníaca que parecia uma crise epilética. Eu estava atordoado. Os alunos permaneceram ali, sem fala. De repente, ouvi a voz do Senhor dizer para mim de novo: "Vou me exibir hoje." O pastor olhou para mim como se dissesse: "Faça alguma coisa." Eu tinha me envolvido em muitas libertações no passado, incluindo a minha própria, mas não tinha certeza do que era apropriado nesse cenário. Inclinei-me e disse: "Deixe essa mulher agora, em nome de Jesus." Ela foi liberta imediatamente. Esses demônios universitários são mais espertos do que aqueles com que tinha lidado anteriormente. Ela começou a rolar no chão em um estado de transe, rindo histericamente. Era o tipo de riso que fazia você rir. O pastor disse: "Precisamos tirá-la daqui." Nós a levamos para o corredor. As pessoas só ficavam lá olhando enquanto ela rolava e ria. Estava tão alto o som no corredor que decidimos levá-la para fora da porta de trás da universidade. Ela continuou a rir incontrolavelmente enquanto rolava no chão do lado de fora, completamente inconsciente do ambiente ao seu redor. Mais pessoas começaram a se aglomerar.
Eu ainda não tinha certeza do que fazer, mas notei que muitas pessoas, no que era uma multidão de não salvos principalmente, estavam experimentando manifestações como espasmos ou eletricidade através de seus corpos. Eu já tinha visto isso antes quando o Espírito Santo tocava as pessoas poderosamente na igreja, mas a maioria dessas pessoas não era cristã, e aquele lugar não era a igreja. A próxima coisa da qual me lembro é que estava apontando para um jovem no meio da multidão e dizendo: "Você quer um pouco disso?" Sim. Não. Eu não sei. Ele disse. Tom. Eu disse. Ele caiu no chão de uma vez, rolando e rindo. Comecei a apontar para os outros e dizer a mesma coisa. Dentro de alguns momentos, várias pessoas estavam no chão rindo histericamente, enquanto outros olhavam com espanto. A cerca de 50 metros na distância, um casal jovem estava junto de mãos dadas, encostados contra uma parede. Eu gritei para o jovem: "Você é um cristão?" Ele parecia chocado. Não. Ele disse, enquanto tentava desaparecer entrando na parede. "Sua namorada é", eu disse. "Ela está esperando que você seja salvo para que possa casar com você." Ela caiu no chão, agarrando-o por uma perna, chorando e gritando. Enquanto eu caminhava na direção dele, disse-lhe: "Seus pais devem ser cristãos, porque eu vi o seu pai erguer você e dedicá-lo ao Senhor quando você nasceu." "Sim", ele disse, "meus pais são cristãos. Sou o único dos 5 filhos deles que não é salvo." Nesse momento, eu estava bem na frente dele. Sua namorada agarrou ambas as nossas pernas e começou a orar por sua salvação em voz alta. Perguntei-lhe: "Qual é o seu nome?" Ele disse: "Meu nome é Joshua." Joshua. Eu disse: Joshua significa Salvador. Or Comigo. Eu continue. Ele recebeu Jesus naquele dia. No dia seguinte, o jovem a quem eu tinha dado a palavra em sala sobre ser um político correu para mim no corredor da universidade. Ele disse: "Lembra-se do que você me disse ontem sobre ser um político?" Sim, eu disse. Bem, eu fiquei tão nervoso que esqueci que eu estava estudando ciências políticas. Eu sempre quis ser um político. You. Um dos líderes da bruxaria reconheceu diante de mim que o Deus do céu tinha um plano para sua vida. Manifestações falsas, essa é apenas uma das histórias que presenciei enquanto uso meu dom para combater a injustiça. Tive experiências semelhantes por todos os Estados Unidos. Eu não entendo as pessoas que pensam que os americanos não estão com fome de Deus. Em todo lugar que vou eu vejo pessoas que estão morrendo de fome e desejam um despertar espiritual, e nós temos a capacidade de demonstrar um evangelho de poder. Estou convencido de que muitas das pessoas que estão envolvidas em bruxaria são as contas a pagar da igreja. Muitas dessas pessoas têm experimentado realidades espirituais e chegam às nossas igrejas para encontrar uma explicação para essa dimensão da vida, mas encontram apenas uma religião impotente. É triste, mas verdade, que a maioria das pessoas não sabe se Deus apareceu na igreja ou não, pois muito pouco do cristianismo moderno requer a intervenção do céu. Jesus nunca esperou que as pessoas acreditassem num evangelho sem poder. Por isso Jesus disse: "Se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim." João 10:37. As pessoas que não conseguem encontrar poder na igreja visitam uma sessão espírita ou um culto ritualístico e se deparam com o poder falsificado do inimigo. Embora seja do lado escuro, ele é real e as pessoas se voltam para ele. Se não conseguem encontrar poder sobrenatural na igreja, infelizmente eles vão para onde podem. Provérbios 27:7 diz: "Para a alma faminta cada coisa amarga é doce." Na Bethel Church, como em muitas outras igrejas que estão se levantando nesta hora, vemos milagres de cura, salvação e libertação a cada semana nos nossos cultos. Há algum tempo atrás, uma estudante de 20 anos da escola de ministério chamada Lacey estava em uma das nossas livrarias locais. Ela observou um jovem vestido de preto em uma mesa perto dela. Ele tinha longas unhas pretas e parecia bastante assustador. Para piorar a situação, ele estava movendo um garfo sobre a mesa com sua mente. Lacey se sentou em frente a ele e o assistiu por um tempo. Então, essa doce, linda jovem, perguntou-lhe: "Você quer ver poder de verdade?" "O que você quer dizer com isso?" Ele respondeu: "Venha à igreja comigo", disse ela, "e eu vou lhe mostrar o poder de Deus." Ela o pôs no seu Mustang e o levou à igreja. Eles chegaram um pouco tarde e as pessoas já estavam adorando quando eles entraram no santuário. Lacey veio à frente, onde eu estava sentado, e disse-me num sussurro alto: "Ei pai, eu trouxe um bruxo à igreja. Ele está levitando no fundo."
Disse-lhe que iria lhe mostrar o verdadeiro poder de Deus. Venha para o fundo e ore por ele. Ok, eu respondi, estarei lá em poucos minutos. Alguns segundos se passaram antes que outro irmão corresse à frente e deixasse escapar. Há um bruxo lá atrás. Ele está levitando. E you diz. Foi-me dito sobre o jovem mais algumas vezes antes que eu finalmente fizesse meu caminho até ele. Perguntei-lhe se poderia orar por ele. Embora parecesse relutante, ele disse que eu podia. Coloquei minhas mãos em seus ombros e fiz uma oração simples pedindo para o Espírito Santo vir e lhe mostrar que Deus era real. De repente, ele deslizou pela parede e aterrissou sentado. Juntei-me a ele no chão e o abracei. Ele era duro como uma tábua. Na minha mente, o Senhor começou a me mostrar a vida dele através de fotos. Eu vi o abuso de sua mãe e de seu pai. Então, o Senhor me mostrou eventos específicos que aconteceram em sua vida. Ele relaxou e chorou de forma quieta. Ele havia se envolvido com a bruxaria para se proteger de seus pais abusivos. Ficou claro que o Senhor estava ministrando algumas de suas feridas mais profundas. Lacey o colocou de volta em seu Mustang e o levou para sua casa, que acabou se mostrando ser debaixo de uma ponte. No caminho para casa, ele disse a ela: "Vocês têm um vidente na igreja." "Não", Lacey respondeu. "Aquilo era o poder de Deus do qual eu lhe falei." "Isso é louco." Ele disse. Aquele jovem nunca mais será o mesmo depois do que experimentou naquela noite. As armas da nossa guerra, as pessoas dos encontros que acabei de compartilhar experimentaram a destruição da escravidão do diabo em suas vidas, mas o poder superior do reino de Deus foi demonstrado a eles. É assim que a justiça de Deus se parece. O inimigo já foi julgado, considerado culpado e condenado a uma existência sem poder através da vitória da cruz. Quando confrontamos o seu poder sobre a vida de um indivíduo, estamos apenas fazendo cumprir a decisão que já foi tomada no céu. Observe que enquanto se está sendo feita violência ao inimigo e o seu reino nesses encontros, as pessoas que ele tinha atormentando experimentaram alegria, paz e cura. E eu estava apenas orando e profetizando. Como cristãos, travamos a maior parte da nossa guerra fazendo coisas que não se parecem com lutar. Profetizamos bênção e destino sobre pessoas e cidades. Amamos sacrificialmente as pessoas e as abençoamos quando elas nos amaldiçoam. Oramos para que o céu venha à terra. Deus transforma até mesmo louvor e adoração em guerra. O salmista descreve isso em Salmos 149, 6-9. Estejam em sua boca os altos louvores de Deus, e uma espada de 2 fios na sua mão, para executarem vingança sobre os pagãos e punições sobre o povo, para amarrarem os seus reis com correntes e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem sobre eles o juízo escrito. Todos os seus santos têm esta honra. Louvai ao Senhor. Salmos 8:2 diz: Da boca dos bebês e das crianças de peito, tu ordenaste a força por causa dos teus inimigos, para que pudesses parar o inimigo e o vingador. Nossos louvores silenciam o inimigo, prendem-no, e executam o juízo escrito contra ele. Oro para que todos nós descubramos o poder que Deus colocou em nossas mãos para trazer justiça onde quer que possamos ir. Como o apóstolo Paulo prometeu, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Cor 10:4. Quando vemos o débil e o ferido e a necessidade de justiça se ergue em nós, temos todo o poder que precisamos para agir. Como trazer justiça exige que confrontemos o inimigo, devemos ser pessoas de grande coragem. Ao olharmos para os relatos históricos de muitos homens e mulheres de coragem no próximo capítulo, temos que perceber que a coragem deles define o padrão real. Temos de abraçar o nosso dom e dar passos em direção aos salões da história que ainda está por ser escrita.